Salve aí, corredores, bom dia. São 7h40 da manhã. Vamos conhecer Istambul? Vou te contar um pouquinho dessa cidade incrível enquanto eu vou fazer meu treino matinal aqui de 12 quilômetros. Tá valendo. Roda mais um programa Fôlego. Bandeirona da Turquia aqui, do outro lado a ponte que liga Europa de um lado e Ásia do outro. Esse aqui é o Estreito de Bósforo. Não sei se você aprendeu isso na escola, com certeza você aprendeu, mas talvez você não lembre. Estreito de Bósforo, ele é o estreito que conecta a Europa à Ásia, cara. Então pra cá a gente tem o Mar Mediterrâneo e pra lá a gente tem o Mar Negro. E esse estreito que conecta esses dois mares dividem de um lado a Europa, de outro lado a Ásia. Isso acontece aqui em Istambul, ou seja, Istambul é uma cidade que tem um lado europeu e um lado asiático. E a Turquia é exatamente isso, né? Ela é a conexão entre Oriente e Ocidente. É muito louco estar aqui em Istambul. Você percebe claramente que tem um lado ocidental, moderno, crescente, industrial, multicultural, que é muito latente, e ao mesmo tempo você vê os costumes, as tradições do povo turco, do islamismo, as mulheres com os cabelos cobertos, só com os olhos aparecendo, usando burca, né, os costumes da religião islâmica tradicional. Então esses dois lados convivem. Esse é o lugar onde o Oriente encontra o Ocidente em todos os sentidos, e sempre foi assim. E isso é muito legal dessa cidade, porque Istambul era Constantinopla, que era Bizâncio. Bizâncio foi uma cidade grega. O Império Bizantino nada mais é do que um segundo nome para o Império Romano do Oriente. Constantino resolve tirar a capital de Roma e colocar aqui em Bizâncio. E quando ele faz isso, ele primeiro dá o nome para essa cidade de Nova Roma, e futuramente ela fica conhecida como Constantinopla, ou seja, a cidade de Constantino. Constantino faz isso porque Roma, a original, estava numa localização que era muito estratégica durante o apogeu do Império, mas depois, com o crescimento dos povos germânicos, dos bárbaros, ela ficou num ponto muito vulnerável. E o que acontece nos séculos seguintes ao Império de Constantino é justamente a queda de Roma. A queda de Roma, que é a Roma do Ocidente, ela não derruba o Império Romano inteiro, porque Constantino espertamente traz a capital aqui para Bizâncio, que depois futuramente se chamaria Constantinopla. Então quando a Roma cai, invadida pelos visigodos em 476, marcando o fim da Idade Antiga e o início da Idade Medieval, o Império Romano persiste, porque ele segue aqui na sua porção oriental. E isso faz nascer, né, o Império Romano do Oriente e, por consequência, o Império Bizantino. Então, se você ouve falar de bizantino, você está ouvindo falar do Império Romano do Oriente, criado por Constantino, certo? Não existe um povo bizantino.
O que existe é o povo romano que se espalha para o Oriente. E essa mudança é uma mudança não só estratégica politicamente falando, mas também estratégica comercialmente, porque aqui, neste ponto, era muito mais próximo o comércio com persas, com os povos orientais, que eram os donos das especiarias, das manufaturas, da seda. Então é muito louco. Constantino era um cara muito visionário. Mas aí que é legal, quando você vê o desgaste do tempo. Não teve demão de tinta depois, não teve a mão humana. Tudo isso aqui tem 1500 anos de história. Pode ser. Vamos lá, o que interessa. É muito bonita a igreja de Santa Sofia. Por que eu falo igreja? Porque hoje é uma mesquita. É uma mesquita, a mais importante mesquita de Istambul. Mas ela foi durante 1000 anos. 1000 anos. A maior igreja da humanidade, a maior igreja do mundo. Só deixou de ser a maior igreja do mundo quando Constantinopla foi conquistada pelos mouros, pelos turcos. E aí ela deixou de ser uma igreja, passou a ser uma mesquita. Pouca gente sabe, porque assim, na verdade, muita gente acha que o imperador Constantino foi o cara que transformou o Império Romano no Império cristão. Mas na verdade, Constantino foi só o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. Foi Justiniano o primeiro imperador a transformar a Igreja Católica na igreja oficial do Império Romano. Essa igreja, portanto, a Igreja de Santa Sofia, a Basílica de Santa Sofia, a maior igreja do mundo durante 1000 anos, ela é um exemplo perfeito de arquitetura bizantina, feita no século VI e inaugurada em 537 pelo imperador Justiniano, aquele que fez do cristianismo a religião oficial do Império Romano, seja ele do Ocidente, do Oriente. Adorei. Tem pedaços de mosaico cristãos que foram preservados. Isso é muito doido. Em 1606, portanto, 150 anos depois da queda de Constantinopla, Istambul, que ainda chamava Constantinopla, então estava nas mãos dos turcos, os turcos otomanos, que expandiram seus domínios por toda a Europa, cara. Invadiram tudo que é lugar. Os turcos otomanos tomaram conta da Europa. Atrás de mim, então, você está vendo, é a Santa Sofia, a catedral basílica que se transformou em mesquita depois da invasão e queda de Constantinopla. Mas em 1606, o sultão Ahmad I decidiu construir uma mesquita ainda maior e mais bonita do que a Hagia Sofia que está ali atrás, que era do século V. Então, como ele já tinha construído um novo palácio para ele, ele decidiu pegar o antigo palácio dos reis bizantinos e edificar em cima desse palácio uma mesquita mais bonita, maior, mais alta, mais ampla, com mais espaço interno, com 6 minaretes. Então nasceu a Mesquita Azul. Por fora ela é bem bonita, mas por dentro, corre a boca pequena, ela é ainda mais linda, porque ele se utilizou de elementos, artefatos, azulejos azuis para edificar a mesquita mais bonita de Istambul. Vamos ver lá.
A gente está passando por cima de um braço de mar. Esse braço de mar os turcos chamam de Corno Dourado, porque ele é um braço de mar que tem realmente o formato de um chifre. E quando o sol se põe ali no Bósforo, ele reflete a luz e esse chifre fica com um aspecto dourado. Dos dois lados dessa ponte, a gente tem Istambul europeia. Ali, atrás de mim, é a antiga Constantinopla, onde Istambul basicamente começou. A Bizâncio, a Constantinopla antiga, que existia até 1453. Depois da tomada dos turcos, em 1453, que é uma data tão importante, mas tão importante porque ela marca o fim da Idade Média e o começo do Renascimento, a parte nova de Istambul, de Constantinopla, começa a ser fundada. Essa é a parte gálata, que também é europeia, não está do lado asiático, mas é a parte mais moderna da cidade. Ali atrás, a parte antiga, da antiga Bizâncio. E aqui na minha frente, o distrito de Gálata. Cara, Istambul é muito legal, velho. Muito legal. Seguinte, agora a gente tá em Gálata. Gálata é um bairro de Istambul, mas antigamente, na época que Istambul era Constantinopla, Gálata era uma outra cidade. Ela fica do outro lado do Corno de Ouro. Já falei isso pra vocês, do Corno de Ouro. Parte do Império Bizantino, mas que no final do século XIII foi conquistada pelos genoveses. Foram eles que em 1348 construíram aqui essa torre, que era uma torre de observação militar. Então ficava protegendo o bairro de Gálata, a cidade de Gálata, então, na época, de qualquer tipo de invasão, porque ela tem uma localização estratégica. Você vai ver quando eu chegar lá em cima. Ela fica bem no bico do bairro de Gálata, na entrada do Corno de Ouro e de frente para o Bósforo. Mas qual que é o lance aqui? O lance aqui é o seguinte: corre a boca pequena, a lenda, que se você subir de escada, tem 2 elevadores, mas se você subir de escada com a sua amada, vocês jamais se separarão. Um casamento eterno. Nunca vão se separar. Você quer subir de escada ou você quer subir de elevador? Eu quero ir de escada, então. Não vou perder essa sorte. Então vamos de escada. Aqui vai ficar fácil então de ver. Ali está o Estreito de Bósforo, que atravessa. Do lado de lá é a Ásia, do lado de cá é a Europa. E esse aqui é o Corno Dourado, onde do lado de lá era a antiga Constantinopla e do lado de cá a cidade de Gálata, que hoje é o bairro de Gálata, de Istambul. Daqui dá pra ver o Palácio Topkapi, a igreja, ex-igreja e agora a mesquita, né? Santa Sofia, a Mesquita Azul e a Mesquita do Sultão Soleimani. E a ponte de Gálata. Vamos! Seguinte, hein? Este mar de ruas. Perdão. Este mar de ruas, na verdade, são 60 ruas no total. Formam o Gran Bazar, que é o mercadão, o mercado aqui de Istambul, que existe desde 1461, ou seja, logo depois da conquista de Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino, e se transforma na capital dos turcos otomanos. Quem constrói esse bazar aqui, quem constrói esse mercado, é o califa Maomé II, o primeiro rei depois do domínio ocidental, o primeiro rei turco de Istambul, da Turquia. Maomé II, também conhecido como o Conquistador. 1461 é a data da primeira construção aqui do Gran Bazar. Aqui tem de tudo, tem loja de joias, tem loja de, especiarias,
comida, absolutamente tudo que você quiser você encontra aqui. Inclusive, uma cultura muito comum aqui entre os turcos, que são as réplicas. Então você aqui também encontra réplicas de relógios de marca, de roupas de marca, de tudo de marca, de bolsas de marca. Réplicas, a gente sabe o que é pirataria, velho. Pirataria. Ou seja, você consegue comprar uma bolsa Louis Vuitton por 35 euros, 40 euros. São réplicas muito fidedignas. Eu não sou um grande especialista em bolsas de marca, mas posso te dizer que aparentemente elas são muito iguais.